Graça e paz, meus amados irmãos, eu quero fazer um react a um vídeo que está circulando na internet de pessoas famosas falando sobre o fim, sobre arrependimento, sobre arrebatamento, sobre o fim do mundo e impedir o apocalipse. Então esse vídeo é reagindo a essas afirmações dentro desse vídeo que está circulando na internet, uma vez que são pessoas famosas falando de teologia, né? Falando daquilo que está na palavra do Senhor. Você e a todo mundo, todos atentos, porque nós entramos em Apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achar. Então, Ligado, galera! Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse. Bora! Canta uma pequena Eva para mim agora. Eu vou cantar um macetano porque Deus está mandando um macetano certo. Oh, glória! É o macetano de Jesus. E Ele não permitirá, porque a força de Deus é maior do que qualquer mandamento, do que qualquer energia, porque Ele é a maior energia de todas. Glória a Deus, aleluia! Então a primeira coisa é a Baby Consuelo falando sobre a necessidade de arrependimento, que eu, obviamente, concordo, acho que todo cristão concorda, que todos nós precisamos nos arrepender, né? A mensagem principal que era pregada no deserto de João Batista era justamente arrependei-vos. Jesus nos chamou ao arrependimento. Essa é a primeira mensagem que a igreja prega lá em Atos capítulo 2, e se convertem em milhares de almas. Então, uma outra coisa interessante é Lutero, quando ele escreve as suas 95 teses, a primeira tese de Lutero é justamente um chamado ao arrependimento. Mas não aquele arrependimento de eu levantei a mão na igreja, pronto, me arrependi, está tudo certo. Ele vai falar nessa primeira tese que o arrependimento do cristão é todo dia o cristão ele precisa se arrepender dos seus pecados. Aí depois é falado sobre o arrebatamento, o fim do mundo, em um prazo de 5 a 10 anos, o que eu já discordo, porque ninguém pode marcar uma data. Qualquer pessoa, pela melhor intenção que ela tenha no seu coração, ela não pode fazer uma coisa que Jesus disse que ela não pode fazer. Ainda que a sua intenção seja muito boa, não é possível prever essa data, não é possível fazer isso, uma vez que Jesus disse que ninguém sabe quando isso vai acontecer. Eu poderia falar que, olha, Jesus vai voltar entre 1 e 100 anos, mas ainda assim eu estaria errado, ainda assim eu estaria pecando, uma vez que eu estou indo contra aquilo que Jesus disse que não é possível fazer. Tá? Então, as pessoas precisam parar com essa mania de todo ano. Eu faria isso no início de janeiro. Assim que o ano virou, começou uma série de pessoas postando vídeos na internet, fazendo previsões sobre 2024. Fim do mundo, catástrofes, problemas econômicos e por aí vai. Então todo ano é a mesma ladainha. Jesus vai voltar esse ano por causa disso, daquilo. Não, Jesus vai voltar em 3 anos, Jesus vai voltar em 10 anos. Então, gente, para, porque você está indo contra o que Jesus falou. E ir contra o que Jesus falou é como o diabo fez lá em Gênesis. Deus disse, não pode tal coisa. O diabo foi lá e disse, esquece o que Deus falou, pode sim tal coisa. E aconteceu o que Deus falou. Então para de ficar marcando prazo, porque não é possível fazer isso. A única coisa que é possível, e é nisso que eu acredito, é isso que a Bíblia nos mostra, é quando você lê Mateus 24, Lucas 21 e Marcos 13, sobre os sinais do fim dos tempos. Os sinais dizem que esse tempo está próximo. O princípio das dores vai indicar que esses eventos estão indicando que a vinda de Jesus está próxima. Mas mesmo assim você não pode dizer que vai acontecer entre 5 e 10 anos. Pode ser em 1, pode ser em 6 meses, pode ser em 20 anos. Agora, uma coisa que é hilária é a Ivete falando que, gente, que arrebatamento, fim do mundo, nada, Deus é maior, vamos macetar o apocalipse, isso não vai acontecer nada, não sei o quê. Como Isaías vai dizer, né, no capítulo 43, versículo 13, agindo Deus,
quem o impedirá? O Apocalipse, ela parece entender ali na fala dela que o Apocalipse é um agente externo, é como se fosse o diabo destruindo o mundo, e ela disse que Deus é maior, que ele não vai permitir que isso aconteça. Na verdade, o Apocalipse, nós estamos estudando o Apocalipse já tem praticamente ou 2 anos ou mais, temos mais de 100 aulas sobre o Apocalipse, estudando versículo por versículo, e todo o Apocalipse, na verdade o Apocalipse capítulo 1 já começa assim, né? Apocalipse de Jesus Cristo, ou seja, quem do início ao fim está executando o Apocalipse não é o diabo, é o próprio Deus, é o próprio Jesus. É Ele que vai vir com os seus anjos destruir todas as coisas e salvar o seu povo. Então, é Deus e os seus anjos, por exemplo, nos selos, é Deus e os seus anjos nas trombetas, é Deus e os seus anjos nas taças, nos flagelos. Então é sempre Deus e os seus anjos. Começa com Jesus e termina com Jesus. Essa ideia de fugir do Apocalipse, de que Deus não vai fazer nada disso, que Deus não vai destruir, que Deus é amor, essa baboseira toda aí, ela não começa na nossa era, tá? Ela começa lá com João Batista. Porque João Batista, quando ele começa a pregar, ele vai dizer: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Então, o povo lá do iniciozinho do ministério de Jesus, lá da época de João Batista, já estava tentando fugir da ira de Deus, não querendo se arrepender. Então hoje as pessoas estão fazendo a mesma coisa. O que uma geração fez, a outra geração vai fazer também, não adianta, o povo não muda. Então a mensagem de Cristo, ela é atemporal. Ela exige de nós o arrependimento, porque a ira de Deus está para vir sobre todo o mundo, tá? E só vão ser salvos aqueles que se arrependerem e entregarem a sua vida a Jesus. Uma outra coisa também que é interessante da gente observar é que o povo está no meio da folia, no meio do carnaval, uma bagunça danada, uma prostituição danada, uma carnalidade gigantesca, e eles estão falando sobre o Apocalipse, sobre o fim do mundo. Estão preocupados com isso. E a igreja cristã, de um modo geral, quase não fala mais sobre o fim, quase não fala mais sobre arrependimento, quase não prega mais contra pecado. É como o diabo, que também estava preocupado com isso na época de Jesus, quando ele fala: tu vieste nos atormentar antes do tempo. Então os ímpios estão preocupados, o inimigo está preocupado, e a igreja não está mais pregando isso. E é isso que eu fico preocupado. Então, igreja, acorda, levanta. Você tem as informações, você tem acesso à palavra de Deus, igreja. A igreja cristã precisa se levantar, pregar arrependimento, falar contra o pecado, contra o mundanismo. Ao invés disso, a igreja está abraçando o mundo, está abraçando a carnalidade, está abraçando as coisas mundanas, seculares. Ao invés de influenciar, a igreja está sendo influenciada, gente. Isso é muito preocupante. Então, precisamos nos levantar, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder compartilhar, porque isso é sério, gente. Isso é muito sério, né? Não temos uma segunda chance, não. Não temos uma outra chance de ir para o céu, não. A sua decisão precisa ser tomada agora. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureça o vosso coração. Jesus disse em João capítulo 3, dizendo assim, aquele que crê será salvo, o que não crê já está condenado. Então a hora de decidir é agora, só tem uma chance. Você precisa decidir. O que você quer? Céu ou inferno? Deus te abençoe e até o próximo vídeo.